Muito bem, meus irmãos, amigos, nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e temos o único desejo aqui nestes domingos, às 18 horas, sempre às 18 horas, de anunciar as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, fundamentados não em nossas palavras, mas, sobretudo, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, do Velho e do Novo Testamento. Nosso desejo é que você tenha a oportunidade de compreender, não somente racionalmente, intelectualmente, mas que possa também entregar e confiar a Deus o seu futuro, a sua vida, o seu coração. Então, hoje nós estamos no dia 28 de novembro, o último domingo do mês de novembro. Nós já estamos daqui a pouco a cruzar mais o ano para o ano 2022 e com tantas situações inesperadas, com tantas dificuldades, nós estamos a, a fechar mais um ano da nossa vida. E nesse período que nos antecede o Natal, porque o Natal é um dos grandes eventos do cristianismo bíblico, porque nos fala sobre o nascimento, o, a encarnação de Deus. Deus veio até nós e encarnou-se, tornou-se gente, tornou-se homem. E por isso, nesse período que nos antecede, nesses 4 domingos antes do Natal, nós chamamos de o período do Advento. E é nesse período, então, que nós vamos meditar em textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a respeito deste grande evento, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus, que, como confessamos o credo apostólico, nós dizemos que creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, mas também o gerado do Pai antes de todos os séculos, e também nascido da Virgem, e, e veio até nós para para a nossa salvação. Portanto, vamos meditar nas Escrituras, é o que mais nos interessa nesse momento. E a você que está a nos seguir, eu gostaria de pedir a você que continue conosco e que o Evangelho possa falar profundamente ao seu coração. Muito bem, nós vamos iniciar com um texto que o apóstolo Paulo escreveu a um grupo de comunidades, de igrejas, pequenas igrejas, que estavam localizadas numa região onde hoje nós conhecemos como a Turquia. Naquela época era chamada de Ásia Menor. E na Ásia Menor nós vamos localizar ali especificamente a região da Galácia, que era justamente mais o centro da Ásia Menor, e eles haviam recebido o Evangelho, e por isso o apóstolo Paulo ele vai querer instruir e tirar também dúvidas, porque naquela época muitos cristãos possuíam grandes dúvidas a respeito do que seria o Evangelho e a respeito de Jesus Cristo. Não havia Bíblias, não havia livros como nós temos hoje. A maioria da população era analfabeta e
todos eles precisavam ser instruídos. O apóstolo Paulo vai escrever então aos Gálatas e, em determinado momento, no capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo deixa essa mensagem para os Gálatas. Então, você tem essa Bíblia, a sua Bíblia, se quiser, pode abri-la na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Sem antes, nós queremos pedir ao Senhor que Ele desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Essa é a oração do salmista e também é a nossa oração hoje, agora, até porque nós não podemos conhecer a Deus senão além da letra, além da palavra. Então, o que nos diz Gálatas, certos de que ele nos ilumina através do Espírito Santo? Gálatas 4:4 nos diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e esteve sujeito à lei judaica, a fim de libertar os que estavam sujeitos à lei, para nos tornar filhos de Deus. Então, na plenitude do tempo, quando o tempo chegou à sua plenitude, ele enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de libertar os que estavam sujeitos à lei, para nos tornar filhos de Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Grande evento do Evangelho é a encarnação de Deus. Portanto, o que nós percebemos é que esse tempo do advento, que na verdade esse período nada mais é do que um período pedagógico, e não somente pedagógico, mas também muito mais didático para nós cristãos e para todos aqueles que desejam conhecer a Deus. Ele foi criado, organizado pelos cristãos nos seus primórdios. E há de que possamos salientar algumas dúvidas que muitas vezes nós possuímos. O Natal, assim como existem outras datas cristãs, elas são importantes para nós. Por exemplo, nós vamos encontrar a Páscoa. Páscoa é o grande evento, é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ter também o evento bíblico, histórico da Ascensão. E vamos também possuir e realizar e celebrar o evento do Pentecoste. O Pentecoste cristão, que foi a descida do Espírito Santo até nós, para ficar conosco, até quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar. E essas, vamos chamar de festas cristãs, ou esses eventos históricos cristãos, eles são importantes para que todos os anos nós nos lembremos e sejamos edificados, instruídos e a nossa esperança renovada. Por isso, esse é o único objetivo. Nós, quando infelizmente hoje falamos do Natal ou falamos da Páscoa, estes eventos que foram tomados da igreja cristã original, eles hoje são, na verdade, meros meios de comercialização e de consumismo. Isso nós não apoiamos e nem devemos apoiar
até porque viver um evento religioso sem o seu significado é meramente uma atitude que, na verdade, os fariseus também tinham no passado. Sabiam, conheciam, mas o seu coração estava longe. E é o que o Senhor Jesus dizia, que os lábios o honravam, mas o seu coração só desejava lucro. As festas cristãs, os eventos cristãos, eles são importantes para a nossa edificação espiritual. Portanto, nós temos um período que chamamos de preparação, um período preparatório, que é chamado de advento. E o que é o advento? Coisa que talvez você já tenha ouvido, com certeza já ouviu. A palavra advento, ela vem do latim adventum, que significa vinda, chegada. É uma palavra que também pode significar fundação ou criação de alguma coisa. Então, a palavra advento, ele tem a ver agora especificamente com esse período da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se encarnou. A palavra de Deus em João 1,14 nos diz que o Verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, e a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esse período agora, esses 4 domingos, nós vamos enfatizar alguns textos bíblicos que nos orientam e nos falam a respeito do que o Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, estava a falar sobre a vinda do Messias e como isso aconteceu e quais são as aplicações e implicações para a nossa vida nos nossos dias. Hoje nós começamos com Gálatas capítulo 4, versículo 4, e nós vamos aqui, já que lemos o texto, nós vamos perceber que para que Jesus, nosso Senhor, nascesse, para que Deus pudesse se encarnar, houve um tempo de preparação. E o tempo justamente dessa preparação envolveu uma série de situações, acontecimentos, eventos, e nós devemos estar cientes do que Deus fez na história. Ora, a grande doutrina, o grande ensino da Bíblia, para que você possa conhecer, de fato, há muitos que desconhecem o grande ensinamento da Bíblia. A Bíblia quer revelar Deus como o Deus soberano. Então, o grande ensino da Bíblia é a soberania de Deus. E quando nós falamos em soberania, estamos a falar sobre senhorio, sobre aquele que tem o poder, o controle, possui um plano, um propósito. E nós sabemos que Deus possui, justamente, ele é soberano, porque, embora alguns venham a admitir que Deus é um Deus impessoal, que ele está distante, muito distante, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é um Deus pessoal, é tanto que ele veio através de nosso Senhor Jesus Cristo e voltou na pessoa do Espírito Santo para ficar dentro de nós, para viver dentro de nós. Então, todos nós devemos estar conscientes de que o grande ensino é a soberania de Deus. E como soberano, ele vai preparar.
esse período para que, nesse período de preparação, o Senhor vai usar nações, usar a política, a economia, vai usar uma série de situações para que nosso Senhor Jesus viesse. Na plenitude do tempo, então nos diz aí, quando o tempo chegou à sua plenitude, Deus enviou o seu Filho. Então, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, volto a dizer, possui um significado especial. Vamos ver as verdades que brotam deste texto, especificamente Gálatas 4, 4 e 5. Em primeiro lugar, nós vamos nos deter aqui e vamos perceber que essa preparação, ela tem um começo. É verdade. É claro, todos nós temos os nossos planos, os nossos projetos de vida, e todos os nossos planos possuem um começo. Assim também houve um começo nessa preparação para que nosso Senhor viesse até nós. E este plano, ou esta preparação, nós vamos chamar de um plano cósmico. É verdade. Um plano cósmico, um plano eterno. Eu quero compartilhar com você o que nos diz, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo, versículo de número 4, nos diz assim, preste atenção. Pois antes de o mundo existir, ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. E, um pouco mais além, no versículo 10, nós vamos perceber esta ênfase do apóstolo. Ele diz assim: este plano, veja, Deus começou com um plano cósmico, eterno, que vai além da nossa consciência. E ele nos diz assim: esse plano, versículo 10, consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Então, quando nós falamos sobre a vinda do Filho de Deus, a encarnação de Deus, nós estamos a falar que essa vinda, ela teve uma preparação que possuiu um começo. Esse começo foi um plano eterno. Como Deus é eterno, por isso a dificuldade de você e eu percebermos isto completamente. Mas a palavra de Deus nos diz que este plano eterno, esse propósito eterno, além de reunir todas as coisas em torno de Jesus, tanto as coisas do céu como as coisas da terra, também faz com que antes que o mundo viesse a existir, o Senhor escolheu pessoas, amou pessoas para que pudessem viver de maneira irrepreensível nesta eternidade, nesse plano cósmico. E agora você percebe o que o Senhor Jesus queria dizer em João. Vamos a João. João, o Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. Nós temos aqui 3 versículos importantíssimos no capítulo 6 de João. João, capítulo 6, versículo 37. E depois, então, podemos ler o versículo 40 e depois o versículo 44. Vejam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim:
todos os que o Pai, o seu Pai, o Pai, Deus Pai, não é? Todos os que o Pai me confia, vêm ter comigo, e eu não rejeitarei nenhum deles. Há um plano eterno onde o Pai, ele confiou ao Filho muitos destes homens, destas mulheres, e a palavra de Jesus diz: e eu não rejeitarei nenhum deles. Um pouco mais além, no versículo 40, diz assim: é ainda a vontade de meu Pai, que todo aquele que olha para o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no fim dos tempos. Percebe como há um projeto, um plano cósmico, um plano que envolve todo o universo e também o ser humano? Veja o que ele nos diz no versículo 44, Senhor Jesus. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então agora percebemos que há neste plano uma preparação para que o Pai pudesse enviar ou encaminhar pessoas a Jesus Cristo. E a promessa dele é: e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando olhamos para o advento é justamente um período onde houve um começo. E quando houve esse começo? Não foi no nosso tempo cronológico, não foi nessa história cronológica que nós temos, que nós vivemos, mas foi em um ambiente eterno. Foi num tempo eterno, onde Deus, na sua soberania, quis fazer o que ele está a fazer. Você pode perguntar, mas é possível discutir? E eu digo a você, é extremamente complexo discutir com um soberano todo-poderoso, criador de todas as coisas. É impossível fazê-lo, mas ele não o faz de maneira tirânica. Há muitos que pensam isso. Ele não o faz de maneira ditatorial. Mas se você percebeu no texto que eu li em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele nos diz que ele fez tudo isso em amor. E este amor, ele não é meramente um amor sentimental. É um amor que envolve exposição, envolve renúncia, envolve doação. E é isso que ele fez quando enviou o seu Filho a nós. João 3,16, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, veja, ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, esta preparação é muito importante. Advento fala de preparação. E o que mais, então, nós podemos aprender com essa plenitude do tempo? Quando o tempo chegou na sua plenitude, Deus enviou o seu Filho. Em segundo lugar, a preparação não tem apenas um começo, mas a preparação tem um meio. O que é isto? É o que nós chamamos de a história humana. E é muito importante compreender que Deus, quando desejou se revelar a nós, antes dele se revelar num livro, usar pessoas para escrever este livro, ele se revelou na história da humanidade.
E por isso mesmo, como ele fez? Ele fez através de atos ordinários e atos extraordinários. Ele realizou milagres, grandes milagres, todo milagre é maravilhoso, é grande, é portentoso, mas ele também ele se revelou nas coisas comuns, no dia a dia, nas coisas ordinárias do ser humano, para mostrar que ele possui um plano e esse plano está em execução. De forma direta ou de forma indireta, como você quiser, o mundo esperou por Jesus Cristo por aproximadamente 5.000 anos. Vou repetir. De uma forma direta ou indireta, o mundo esperou Jesus Cristo por aproximadamente 5.000 anos. O que Deus fez antes de Jesus nascer? Ou melhor, antes daquele que é o seu filho fosse então nascido de mulher, como nos diz o versículo de Gálatas 4. Primeiro, Deus preparou um sistema político. É interessante, Deus então costurou, realizou, preparou um sistema político que nós conhecemos historicamente. Quando o Senhor Jesus nasceu, ele estava submetido, submisso ao Império Romano. Todas as nações da época estavam submetidas a esse grande império poderoso e dominador. E Deus preparou a política. Deus também preparou as relações internacionais. É verdade. O que eu quero dizer com isso? Na época do Império Romano, em relação à sua política com as nações menores subjugadas pelo Império, o Império então decide a que houvesse, ou pelos estudiosos foi denominado como a Pax Romana. Quer dizer, o que é pax em latim? É paz. A paz romana. Nessa época, nós vamos perceber que durante um longo período de tempo, o mundo não teve grandes guerras ou grandes situações onde nações contra nações pudessem se degladiar, mas havia uma paz, é claro, submetida pelo Império Romano. As relações entre as pequenas nações eram permitidas. O Império Romano, quando subjuga a Judéia, ele não elimina o templo, ele não. A política, o sistema político de Roma era muito inteligente. O templo, os museus, as histórias, pessoas, a religiosidade, a cultura eram mantidas. O povo podia cultuar ao seu Deus e podia manter os seus costumes. Diferentemente, por exemplo, do que fez a Babilônia, a Síria, povos um pouco mais primitivos. Então, Deus preparou os relacionamentos internacionais. Mas também Deus preparou um idioma próprio. Na época, por exemplo, da Pax Romana, do Império Romano, nesse período, o grego, a língua grega, era a língua franca do Mediterrâneo e todos podiam se comunicar através de uma única língua, embora possuíssem várias outras línguas, as línguas étnicas, o grego foi uma língua franca, como tal o inglês de hoje, onde nós vamos, o inglês ele é bem recebido e bem comunicado, a língua inglesa. Deus também preparou um povo para que o seu filho pudesse nascer.
E aí então nós lembramos de todo o Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, o sistema cultural e religioso foi preparado para que Cristo viesse e nascesse no meio deste povo, o povo de Israel. Mas também Deus preparou as comunicações, é verdade. Nessa época onde nós nos percebemos impossíveis de viver sem a internet, naquela época, Roma possuía as vias, as vias de comunicação, não as rodovias, mas as estradas romanas, elas eram muito bem construídas e criavam uma rede de grandes ligações entre todas as nações submetidas pelo Império Romano. Ora, então Deus preparou o nosso tempo para que nosso Senhor Jesus viesse e o cristianismo se estabelecesse. É interessante que, no meio disso tudo, nós acabamos por compreender que Deus usou, na sua soberania, coisas ordinárias. Através da simplicidade, Deus usou esse tempo. Ele vai usar esse período onde quase que não percebemos ou não conseguimos entender todos os processos, dominações, todo o sofrimento do mundo, mas no meio de tudo isso, Deus estava realizando soberanamente uma preparação para que o seu filho pudesse vir. Em terceiro lugar, essa preparação, ela não apenas tem um começo, um meio, mas também tem um fim. Em que sentido? Essa preparação, ela culmina em ações salvadoras. O propósito da plenitude do tempo, quando Deus enviou o seu filho, enviou através de uma mulher, nascido sob a lei, o versículo 5 de Gálatas diz que o propósito era tornar as pessoas filhas de Deus. Há um propósito salvador no Natal. O Natal não é meramente uma realização de comes e de bebes e de festas ou de encontros familiares, mas o Natal possui uma revelação, a grande revelação. O Senhor, Deus, quer que possamos compreender essas ações salvadoras nesse plano cósmico de Deus. Percebamos, por exemplo, o que nos diz Hebreus, capítulo 10. Veja que coisa interessante. Na carta que foi escrita aos Hebreus, esses Hebreus, eles são judeus cristãos, e Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, veja qual é a ênfase desse texto. O autor nos diz assim, o escritor nos diz assim: façamos também por nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E não faltemos às nossas reuniões. Alguém tem por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que vai se aproximando o dia da vinda do Senhor. A preparação possui um clímax. É justamente são essas ações salvadoras de Deus. O texto nos diz que aqueles cristãos, os novos cristãos daquela época, eles deviam estarem juntos, animarem-se uns aos outros, porque o dia da vinda do Senhor estava a chegar. Mas essas ações salvadoras, elas são visíveis na vida de alguém nos nossos dias.
E sempre foi assim. Aqueles que foram a Jesus na certeza de que ele o ressuscita, que Jesus os ressuscitaria no último dia, também são convidados por nosso Senhor Jesus nas palavras do apóstolo João, no Evangelho de João, que escreveu João, o apóstolo de Jesus, capítulo de número 1. Vejam só o que ele nos diz. João, capítulo 1, versículo de número 11, quando nos fala aqui sobre Jesus, ele diz assim: ele veio, se referindo a Jesus, para o seu próprio povo, e o seu povo não o recebeu. Mas aqui no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O grande evento da salvação, que não é apenas a cruz e a ressurreição, mas é também a encarnação. Por isso que confessamos que Deus veio até nós em carne. Estes eventos, ou este evento da encarnação, ela nos eleva a compreendermos que há uma ação salvadora. Deus quer salvar pessoas, mas salvar de quê? Primeiramente, dar-lhes a graça de fazer com que elas possam ser filhos, eles possam ser filhos de Deus. Há um nascimento, um segundo nascimento. Há uma nova geração, a geração daqueles que são filhos de Deus. Não são apenas produto da carne, da vontade da carne, não são efeitos ou consequências de meras relações sexuais entre um homem e uma mulher, mas o propósito de Deus é que estas pessoas nasçam do próprio Deus. Como isso? Como isso? Versículo 12 explica: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, aos que creem nele, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é a fé em Cristo, a fé no Deus Todo-Poderoso que faz esta história acontecer. Por isso, o tempo do advento é importante. Você que acredita e vive piamente para Deus e quer viver e está convidado a viver, o Natal não é meramente uma troca de presentes ou um encontro familiar. O Natal deve ser celebrado enaltecendo este grande evento da nossa salvação. Para que nós o recebamos, então, espiritualmente, Deus também prepara o nosso coração. Assim como preparou a história através de um plano cósmico, Deus preparou um povo, Deus preparou situações políticas, econômicas, sociais. Deus também quer preparar o nosso coração para que possamos recebê-lo. Como é que Deus pode preparar o nosso coração para recebê-lo? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar de que Deus conhece todos os nossos dias, desde o nosso passado, presente e o nosso futuro. Ele também conhece e sabe quem somos nós, mesmo antes de nós nascermos. Então, ele usará, e como está a usar, todas as provas, todas as crises, todas as dificuldades e os benefícios, as experiências pessoais de cada um,
para que nós possamos recebê-lo espiritualmente. E agora não recebemos apenas a Cristo, mas recebemos o seu Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que se eu for, como ele foi, disse aos seus discípulos, ele enviaria o seu Espírito Santo ao nosso coração. Por isso, a possibilidade de nos fazermos ou sermos feitos filhos de Deus. Um último versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios nos traz aqui a importância desta ação quando falamos de fé, a fé em Cristo. Precisamos então devotar a nossa vida a Cristo, entregar a nossa vida a Cristo. Crer nele não é apenas um assentimento intelectual, mas crer significa uma entrega pessoal da vida, de tudo que é, de tudo que foi, de tudo que será. Entregar a sua vida, não somente o seu corpo, mas também entregar a sua vida, a sua alma, o seu espírito, como você quiser chamar. Mas, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo nos diz assim, perceba, ele diz, como colaboradores de Deus, pedimo-vos que não desperdicem a graça que dele receberam. Diz com efeito a Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, é claro. Escutei-te no tempo oportuno e ajudei-te no dia da salvação. Agora diz o apóstolo, pois é agora o tempo oportuno. Este é o dia em que se pode alcançar a salvação. Este é o dia que se pode alcançar a salvação. Portanto, eis aí a grande bênção que você tem na sua vida, você que está a nos ouvir, como eu também, de entregar, de devotar. Esse é o tempo oportuno. Esta é o propósito de Deus. Ações salvadoras. Ele quer você. Ele não está zangado com você. Deus não está zangado, Deus não está irado com você. Ele quer o seu coração. Portanto, em Cristo, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. A hora, a oportunidade chegou. O Senhor tem um plano eterno na sua vida. E ele deseja nada mais, nada menos que o seu coração. Entregue o seu coração a este Deus soberano que sabe de todas as coisas e que enviou seu Filho para se fazer sacrifício e oferecimento em nosso lugar. Estamos terminando então a nossa mensagem de hoje. Esperamos que você tenha acompanhado. Nós damos as boas-vindas a todos. Nós temos alguns que naturalmente não podem assistir essa transmissão agora, nesse momento, mas o farão nos próximos dias ou nas próximas horas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que possamos juntos continuar a caminhar. Quero convidar você, se você está aqui na região da Covilhã, na beira interior, a estar conosco. Nós temos sempre nos reunido nos domingos às 10h30 e se você desejar, quero pedir a você que faça um contato via WhatsApp no próprio Facebook. Então, na página dos cristãos presbiterianos da Covilhã, você vai encontrar ali o local para acionar o WhatsApp. Faça contato conosco, escreva uma mensagem pelo Messenger também e
Nós estaremos sempre aqui nos domingos. Esperamos que você tenha uma boa semana e que possamos continuar anunciando as verdades eternas. Prepara o teu coração e que o seu Natal seja um Natal pleno da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço e até domingo, se Deus nos permitir.